Deus é bom, né, irmãos? Pode sentar o pessoal do louvor. Daqui a pouco eu vou precisar do teclado. Deus é bom. Interessante. Se não conseguir desligar, você tira o... Para não entregar antes que ele sabe lá. Que tem um que não está desligando, não. Antes de eu sair de casa, aí eu tinha trocado a roupa, né? Vestido a roupa. Pintei o cabelo. E peguei o tablet para sair, para vir para o culto. Quando eu peguei o tablet, aí veio a minha lembrança, né? Vai no espelho olhar como é que tá. Quem já fez isso aqui? Você se olha no espelho, você sai com 5 minutos, você esquece da sua aparência. Aí você vai lá no espelho, volta no espelho, para ver como é que está a sua aparência, se está tudo ok. Você sabia que a Bíblia fala sobre isso? Para que a gente... a Bíblia diz que nós não sejamos, né, como pessoas que vai se observar no espelho, mas quando sai, se esquece da sua aparência. E por que eu estou falando isso? Porque que você saia dessa noite aqui. Pastor, essas coisas que o Senhor falou, talvez você até diga. Eu já vi tanto o Senhor pregar. Eu já vi tanto o Senhor ler esses versículos. Mas, porque a gente escuta tanto e quando está lá fora a gente se esquece. É como alguém que olha lá no espelho e depois se esquece da aparência. Mesmo no livro de Tiago. E continuando esse texto, lá em Tiago 1:22, a Bíblia diz assim, na versão RA, pode colocar, viu? Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E é seguindo mesmo esse, acho que é nos versículos anteriores que fala sobre isso. E a Bíblia diz, meu coração estava ardendo para falar sobre essas coisas. O tema Deus sabe, mas estou falando sobre fé também, porque até para ser salvo a gente precisa de fé. Vocês acreditam? Precisa de fé para permanecer, irmão. Precisa de fé para continuar. Precisa de fé para perseverar. E eu sempre tenho dito dentro dessa igreja. O que é fé? Fé é praticar o que as Escrituras falam. Fé é praticar. Fé não é ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Nós somos muito falhos, nós falhamos muito. Mas a fé, ela se esforça para praticar. Ela se esforça. Amém? A fé, ela decide, mesmo diante das faltas, das falhas, das dificuldades, ela decide permanecer. E ser praticante, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Eu fiz uma pesquisa hoje, e procurando na internet, quantas vezes a Bíblia fala a palavra inferno. E quando eu puxei esse relatório, saiu outras coisas também que eu achei interessante. A palavra amor aparece escrita na Bíblia 308 vezes. Eu não sei se isso aqui é o resultado correto ou é uma base. 380 vezes. 308 vezes sobre o amor. A palavra fala sobre ódio 87 vezes. Sobre vida, repete, 451 vezes. E morte, 371.
Céu é referido em 582 momentos na Bíblia, e inferno 54. Eu achei interessante isso. Porque quando a Bíblia fala muito de um assunto, é porque o Senhor está querendo despertar alguma coisa na vida da gente. Se a Bíblia fala 308 vezes sobre amor e 87 sobre ódio, é porque o Senhor está nos ensinando, querendo nos despertar a gente andar em amor. Agora o amor, irmão, não é a questão de dizer eu amo. Porque isso aí é fácil a gente dizer. O amor é uma prática. Amém? E nós precisamos nos esforçar para praticar. Olha aí para você, irmão, você precisa se esforçar. Eu não estou falando com pessoas perfeitas não, irmão. Nem eu sou perfeito. Às vezes eu entro na carne também. Mas precisamos nos esforçar. 87 vezes, em 87 ocasiões, fala sobre ódio. Então a gente precisa se esforçar para liberar perdão e estar com o coração em paz. Amém? Glória a Deus. Sobre vida 451 vezes. Repete-se 451. E um trecho bastante importante sobre vida. Quem sabe dizer um aí? Glória a Deus. Quem sabe dizer mais outro? Quando se fala de vida, não é só vida na terra, mas da vida eterna. Amém? 371 vezes a Bíblia fala sobre morte. E quando a Bíblia fala sobre morte, não está falando somente da morte física, mas de dois tipos de morte: espiritual e a morte eterna. A morte espiritual aconteceu aonde? Quem sabe dizer? Lá no jardim do Éden. Deus criou o homem perfeito. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem e ali passou a ser uma alma vivente. O homem era vivo. O homem tinha comunhão com Deus. Adão tinha comunhão com Deus. Eva tinha comunhão com Deus. Mas o pecado matou Adão e matou Eva espiritualmente. Não matou fisicamente de imediato, não. Quando Satanás tentou enganar Eva, ele disse assim, Adão e Eva disse, ele tentou distorcer o que Deus disse. Deus disse que não comesse, porque certamente você vai morrer. Adão comeu, Eva comeu. E eles morreram fisicamente na hora que comeram? Participe, amém? Morreram não. Fisicamente não, mas morreram espiritualmente. O que é a morte espiritual? É a separação de Deus do homem. Amém? É Deus, a vida de Deus. Diga, a vida de Deus. Saindo de dentro do homem. Adão tinha a vida de Deus e perdeu a vida de Deus quando pecou. Amém? Quando eles morreram espiritualmente, viveram ainda alguns anos para frente. Mas chegou depois a morte do corpo, o descanso do corpo. Vocês estão entendendo? Então existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte espiritual, Deus deu uma solução. Quem é essa solução? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. Repita comigo esse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. A gente pensa que a vida eterna é só quando estiver lá na eternidade. A vida eterna começa quando você nasceu de novo. Quando você entregou sua vida a Jesus. Por quê? Se Adão morreu espiritualmente, todas as pessoas que nasceram depois de Adão morreram também espiritualmente. Todas estavam seladas à condenação eterna. A Bíblia fala 54 vezes fala do inferno, de alguma forma ou de outra fala. Não sei se esse número é correto ou é só uma base. Foi eu buscando, pesquisando na internet. E se 54 vezes Deus está falando sobre o inferno, é porque Ele quer despertar alguma coisa para a gente. Vocês concordam? Amém. Ele está querendo trazer algum despertamento. Diga, mas graças a Deus que resolveu a questão da morte eterna por meio de Jesus Cristo. Mas eu preciso ter fé para ser salvo. Amém? Se confessares com a tua boca e crer no teu coração, serás salvo. Mas para você salvo, tem que confessar com a sua boca, crer com o seu coração e ser praticante da palavra. Olha para seu irmão e diga, pratique, irmão. Pratique a palavra, irmão. Pratique a palavra, irmão. Ou então você vai ser apenas um religioso que vai à missa ou visita uma igreja evangélica, vive do jeito que quer e tudo bem. Isso é um Hã? Deixa à vontade. Vive de qualquer forma, mas não presta atenção no que é praticar a palavra. Amém? Não seja apenas ouvinte, mas praticante. Não seja apenas ouvinte, mas praticante. Vou repetir aqui. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Lançaram até um funk aí com os jovens cantando. Não sei se vocês viram. E a música eu não me lembro da letra, mas a letra era como se dissesse assim, que a gente tem fé e que não precisa de igreja porque eu tenho a minha fé. Vai ter uma distorção grande da palavra de Deus. Eu não sei se você está percebendo esse ano de 2024, mas tem muitas coisas estranhas acontecendo. Muita coisa estranha está acontecendo, irmão. O Espírito Santo me levou em uma visão. E o Espírito Santo me mostrou pessoas olhando a internet, passando o dedo assim, ó. Uma visão no Espírito. E passava as coisas e as pessoas não tinham mais paciência nem de ver um vídeo mais. Era assim, ó. E quando chegava num vídeo falando sobre Jesus, sobre alguma coisa referente à palavra de Deus, as pessoas faziam mais rápido ainda, para passar mais rápido ainda. Esse tempo está chegando, irmão. Chegou já. Chegou. Pode catucar seu irmão que tem gente querendo dormir, está querendo ser arrebatado aí. Diga, acorda, irmão. O tempo chegou, irmão. O tempo chegou. Precisamos estar atentos, vigilantes, preparados. A questão da morte espiritual já foi resolvida. Jesus disse a Nicodemos, capítulo 3, eu prego isso direto, eu falo isso direto. Capítulo 3 de João, você chegar em casa, você leia. Nicodemos, quem era Nicodemos? Pesquisa na Bíblia, quem era Nicodemos, o que Nicodemos fazia. Nicodemos era um religioso, e por que não estava salvo? Olha aí para sua irmã e diga, porque religião não salva.
Ele não era religioso e por que não estava salvo? Porque se ele tivesse salvo, Jesus não tinha dito para ele: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. As pessoas pensam pelo fato de congregar numa igreja, está salvo. Ah, está enganado. Tem que congregar, é bíblico. Mas não é só isso não, irmão. Não é só isso não. Tem que ter um encontro com Jesus. Tem que nascer de novo. Nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos: se não nascer, presta atenção. Presta atenção, que a criança não vai levar você para o céu não. É Jesus. Amém? Se não nascer de novo, Jesus disse, não verás o reino de Deus. Isso é profundo, irmão. Porque eu faço aquela comparação de um copo com suco e coloco aquela água sanitária. O copo está aqui vermelho ou roxo, não sei. Mas quando eu coloco a água sanitária, ele fica branco. Porque isso representa o novo nascimento. Todo ser humano está morto espiritualmente. Precisa nascer de novo. Precisa ter fé para nascer de novo. Precisa ter fé para nascer de novo. Precisa, olha aí para seu irmão, sacuda ele aí que Jesus está falando. Tem gente que está morta espiritualmente aqui dentro. Eu gosto de ir na igreja, eu gosto de visitar, eu gosto de olhar, mas não é praticante da palavra, não persevera, é mole, é frouxo, não está na fé. Começa a pensar, eu sou nascido de novo, eu nasci de novo, meu nome foi escrito no livro da vida. Amém? Não é uma religião não, irmão. Aleluia, não é a religião não, é o poder do novo nascimento. Foi o que Jesus disse com toda convicção a Nicodemos, ali um cara poderoso, um cara religioso, um cara praticante da religião, mas não era da palavra. E às vezes a pessoa se esforça para praticar a palavra e não nasceu de novo. É necessário nascer de novo e praticar a palavra. Precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Tem que desejar o novo nascimento. Tem que renunciar à matéria. Tem que renunciar à carne. Tem que renunciar ao mundo. Tem que tomar uma decisão. Diga, pastor, qual é o caminho, pelo amor de Deus, para eu nascer de novo? Daniela é obediente. Só existe um caminho. A gente sabe que o caminho é Jesus. Mas esse caminho que leva a Jesus, eu vou te dizer bem direitinho o que é arrependimento. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Porque quando há um arrependimento genuíno, ele não brinca. Ele não fica andando por aí adulterando, nem mentindo, nem fazendo safadeza. Quando ele nasce, ele pode errar, ele pode falhar em algumas coisas. Porque existem pecados graves, existem pecados que a gente perde às vezes o controle, alguma coisa desse tipo. A gente vai aos pés de Jesus, me perdoa Jesus, eu falhei, e a gente se conserta. Amém? Mas existem pecados que é falta de temor ao Senhor. Arrependei-vos, Jesus disse arrependei-vos, pregai o arrependimento, pregai o evangelho para que haja arrependimento. Arrependimento, arrependimento. Não é só vir para a igreja, eu só venho para a igreja porque é muito bonita aquela canção, aquela menina canta bem, tudo bem, mas persevere para alcançar a sua salvação, para que você não perca a sua alma. A sua alma é a coisa mais preciosa que você tem. Olha para seu irmão e diga, você estava pensando em esmorecer? Ponta o dedo profético aí, você estava pensando em desistir? Você estava querendo ficar cansado na fé? Toma lapada dessa noite e arrependa-se. Aleluia. É o caminho, arrependimento é o caminho. Amém?
caminho. Já vai fazer bem 17 anos que eu venho no caminho. Mais Daniela. Em 17 anos. Glória a Deus, a questão da morte física, espiritual, Deus resolveu, está resolvido. Ele deu Jesus. Se você crê, como ele disse a Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, crê em seu coração, que é o Espírito, será salvo. Amém? Carcereiro, chefe da guarda, lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas foram presos, estavam acorrentados no tronco, a Bíblia diz, e eles cantando louvores ao Senhor e adorando ao Senhor. Precisamos ter esse tipo de fé, irmão, nas circunstâncias contrárias, louvar e adorar ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, dá glória a Deus. Aleluia, se eles lá louvando, adorando ao Senhor, e a Bíblia diz que houve um terremoto, e as cadeias se abriram, as correntes se soltaram, e todos os presos foram soltos, mas continuaram na prisão, mas foram soltos das correntes. O carcereiro fica desesperado e eu penso que ele pensou, agora eu me ferrei, porque eu sou o mestre aqui, é eu que comando essa cadeia, eu que tenho essa responsabilidade, e aconteceu isso, todos os presos estão soltos, eu estou perdido. O carcereiro desembanha a sua ferramenta, que era a espada, e aponta contra seu próprio corpo para tirar a sua própria vida. E Paulo olha de longe e diz assim, ei, não faça isso, porque está todo mundo aqui. E antes dele tirar a sua vida, ele olha assim, porque até na cadeia e com as piores pessoas, Jesus quer alcançá-las. E antes dele tirar a sua vida, num susto, Paulo chega próximo dele, diz, está todo mundo aqui, fica tranquilo, fica em paz, ninguém fugiu. E aquele homem fica abismado. Eu imagino que ele pensou, o que foi que aconteceu nesse lugar? Porque isso aqui foi sobrenatural. Todos os presos estão soltos, existe alguma coisa diferente aqui. E Paulo aproveita aquela ocasião para pregar o arrependimento dos seus pecados. E aquele homem diz assim, o que é que eu faço, pelo amor de Deus, para que eu possa ser salvo? E Paulo disse assim, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora topa no seu irmão e diga, não é só crer, é praticar, é permanecer, é ser valente. Sacoda aí de novo seu irmão e diga, não seja cansado na fé. Sacode Érica, que ela estava cansada. Diga, não seja cansado. Sacode, vai. Pode sacudir que talvez o Espírito pegue ela aí. Sacuda ela. Não fica cansada na fé. Sacuda, porque o Espírito Santo vem sobre ela. Eu estou falando do Espírito. Não seja cansada na fé. Persevera na fé. Persevera na fé. Persevera na fé. Persevera na fé. Eu acho que vocês não estão entendendo que isso é sobrenatural, não. Se você tivesse entendendo, você está sacudindo seu irmão. Porque está saindo poder das suas mãos. Pode sacudir. Está saindo poder das suas mãos. Diga, persevera, está saindo poder das suas mãos. Está saindo poder das suas mãos. Está saindo poder, sacuda com mais força. Está saindo poder das suas mãos. Se prepara. Está saindo poder das suas mãos. Está saindo poder do Senhor das suas mãos. Persevera. Não seja cansado. Não seja cansado. Não seja cansado. Não seja cansado. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, o que acontece aqui é sobrenatural, irmão. Quando essas coisas começarem a acontecer, isso é profético.
Isso é Deus energizando a gente. Nós precisamos da unção para continuar firmes. O diabo tenta apagar a nossa fé. Nós precisamos dessa unção. E por isso que o Espírito Santo de vez em quando chacoalha essa igreja. Por isso que o Espírito Santo derrama um poder nessa igreja. Para chacoalhar, para nós nos movermos no poder. Para nós sairmos daqui cheios de alegria, cheios de contentamento, cheios de fé. Aleluia. Glória a Deus. Vai ali antes, por favor. Diga a morte. Diga comigo, a morte espiritual já está resolvida. O caminho, diga, é arrependimento. Arrependimento. Aleluia. E Jesus. Aí ele vai salvar o nosso espírito. A morte física também vai ser resolvida. Vai, pastor, vai, porque nós vamos receber um corpo glorificado. Então vai. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então não precisamos ter medo da morte, porque também já está resolvido para aquele que nasceu de novo. A morte eterna é para aqueles que partiram sem arrependimento. É o terceiro tipo de morte. Está descrito lá em Apocalipse. A morte eterna serão todas as pessoas que não se arrependeram. Não provarão do reino eterno de Jesus. Não provarão da cidade celestial. Não provarão das ruas de ouro. A cidade já está pronta, irmão. Está pronta, está nos esperando. Vai lá para Apocalipse, depois na sua casa, e lê Apocalipse capítulo 21 e 22 para tu ver. A cidade já está preparada, as dimensões, já está tudo pronta. A Bíblia diz que não precisará de sol nem de lua, porque o brilho de Deus iluminará aquela cidade. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Sentimento de angústia vai passar. Aleluias. Aquele carcereiro ficou tão alegre que levou os caras para casa, lavou aos pés de Paulo. Devia estar todo ensanguentado, todo machucado. E eu tenho certeza que daquele dia em diante a sua vida nunca mais foi a mesma. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 na versão RA, diz assim: e se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É uma nova vida, um novo estilo de vida, meu irmão. Glória a Deus. A Bíblia diz também lá em Marcos 8:36. Agora eu quero ler junto com você. É possível perder a sua alma? É possível. Marcos 8:36 diz assim. Vamos ler em voz alta, você pode ler comigo? Lê comigo. E 8:36. Vamos lá. Todo mundo já? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem um texto também que eu acho muito interessante. É lá em Lucas. Eu quero ler esse texto, Lucas capítulo 12. Versículo 16, vamos ler junto. Quem gosta de ler a Bíblia? Vamos ler a partir do versículo 16. Foi uma parábola. Mas uma parábola que conta uma realidade. Amém? Você está triste, é? Algumas pessoas olhando com um semblante triste. Está com certeza da sua salvação, não, irmão? Vamos lá. Na ARA.
Eu queria que você lesse comigo, me ajudasse. Minha voz está boa, em nome de Jesus. E ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Pode ir pulando, viu? E arrazoava consigo mesmo. Essa palavra, segura, essa palavra arrazoava se trata de pensar. Pensava consigo mesmo, dizendo: que fareis? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. O cara estava rico. Amém? Mas o que adianta ser tão rico para si próprio e não ser rico para com Deus? Amém? Ele pensava: tem muita coisa, e onde é que eu vou colocar? No versículo 18: e disse, vamos lá: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e as recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ele disse: eu vou fazer um celeiro, vou colocar tudo ali, vou armazenar e vou ficar tranquilo, vou ficar em paz. Versículo 18, 19, né? Aí ele disse, vamos lá: então direi à minha alma. Segura. Então direi à minha alma. Quando se trata de alma, trata de quê? Sentimentos. Direi à minha alma: agora eu estou tranquilo. Você está entendendo? Está tudo bom, meu depósito ali está todo cheio. Eu estou em paz. Será que ele estava em paz? Olha aí para seu irmão e diga assim: não se preocupe se você ainda tem pouco. Porque o pouco com Deus é muito. E o pouco sem Deus é nada. Agora profetize, diga: mas eu profetizo que você vai ter muito. Você crê nessa profecia? Ele ficou na alma lá, bem alegre. Direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Em outras palavras, é pecado descansar? É pecado beber? Cachaça é, se vai se embriagar é, né? É pecado aproveitar no bom sentido? Não. Se souber aproveitar. Mas qual era o problema? Porque ele era rico para si próprio. E ele não era rico para com Deus. E o que é rico para com Deus? Primeiramente Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Deus acima de tudo. Amém? Não divida Deus com outras coisas. Não divida o que pertence a Deus com outras coisas. Não divida o que é dele, o que pertence a ele. O culto, o dízimo, seu corpo, seus olhos, seus ouvidos. Diga aí para seu irmão: seus ouvidos é para ouvir coisas que edifiquem. Diga: seus olhos é para ver coisas que edifiquem. Nós precisamos todos os dias, constantemente, principalmente na era do celular e da internet, nós precisamos estar dizendo com a nossa própria boca, confessando, declarando e dizendo: meus olhos pertencem a Deus. Você pode dizer isso? Meus olhos pertencem a Deus. Meus olhos pertencem a Deus. Porque quando você passa a internet, que você vê aquela coisa que não deveria ver, aquela mulher que não deveria ver, aquelas pornografias, aquelas coisas erradas, você já declara: meus olhos pertencem a Deus.
pertence. Eu não posso dar passagem para aquilo que é errado. Meus olhos pertencem. A minha mente pertence. A minha mente pertence a Deus. Diga, eu domino os pensamentos. Diga, eu sou um ser espiritual. Diga, eu tenho força para dominar meus pensamentos. Eu domino meus pensamentos, porque eu digo, o Espírito de Deus está em mim. Diga, a força de Deus está em mim. Diga, eu domino o que eu vou pensar. Eu domino o que eu vou pensar. Amém? Você tem que declarar, eu sou santo. Você não tem coragem de dizer não, foi? Muito bem. Pela fé fala. Crie essa realidade dentro de você. Isso não é questão de ser orgulhoso, não. É criar uma realidade. É se convencer do que a palavra nos chama. Aos santos, as cartas eram direcionadas de Paulo. A carta aos Coríntios, aos santos. Aí o cara vai ler Coríntios. Era uma bagunça danada aquela igreja. Era uma bagunça triste. O cara pegando a mulher do pai, a madrasta. Na Santa Ceia se reunia para tomar vinho e ficava embriagado. Excluía os pobres. Disputa. Um dizia, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Paulo. Eu sou melhor do que tu. Igreja carne pura. E Paulo escreve uma carta pela fé e diz aos santos. Que tipo de santo é esse? Era fé. Era fé. Era fé. Era fé. A fé. A fé. Isso. Porque quando você diz eu sou santo, você está criando uma verdade espiritual dentro de você. E quando vier a tentação, o pecado, vai se lembrar dessa verdade. Epa, eu sou santo mesmo. A mesma coisa sobre relação à cura. A enfermidade está no seu corpo e você começa a dizer, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Até se tornar uma realidade. Porque a boca tem poder. Diga, a boca tem poder para mudar circunstâncias. Jesus não disse, se você disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Não diga o que está acontecendo agora de ruim na sua vida. O que está acontecendo agora. Diga o que você quer que aconteça. Olha para seu irmão e diga, você quer que aconteça o que, irmão? Então diga o que você quer que aconteça na sua vida. Não diga, eu vou andar de cadeira de roda. Não diga, eu vou andar porque a força de Deus está em mim. Amém? Mas vamos voltar aqui para o texto. Estou querendo fugir, né? Glória a Deus, você está feliz. Diga para seu irmão assim, religião não salva, mas Jesus salva. Jesus salva. Jesus salva. Glória a Deus. Mas o homem disse o que lá na sua alma? Versículo 19. Vamos ler de novo o 19. Todo mundo em voz alta. Direi à minha alma, tens em depósito muitos bens. Para muitos anos, descansa, come, bebe e aproveita. Ele estava dizendo, é como se ele batesse no peito e dissesse assim, eita, agora o negócio está bom demais, ó, tô rico. Só que esse tipo de pessoas, Deus chama com ele como? Louco. 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 Não substitua as coisas de Deus por outra coisa, irmão. A palavra de Deus diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pratica a palavra, busque o reino de Deus, busque o reino de Deus, busque o reino de Deus, de manhã, de tarde, de noite.
noite, de madrugada, quando se acordar, nos cultos. Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia as cartas. Persevere. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Olha o que é que Deus diz. Estou finalizando. Versículo 20. Mas Deus disse. Vamos ler junto? Mas Deus lhe disse. Deus disse a quem? É esse homem. Foi que Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Aí eu te pergunto, quem pediu a alma desse homem? O diabo. Você sabia que 24 horas o diabo está pedindo a sua alma? Ele não pode ver uma falhinha sua que ele pede sua alma. Uma falhinha ele pede. Diga mais: graças a Deus pelo sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado. Diga: eu não sou perfeito, mas pela graça de Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida. Deus hoje está trazendo um alinhamento. Deus está ajustando os parafusos. Deus está chamando pessoa de volta para onde ele deveria estar. Deus está dizendo a pessoas que vinham sentadas aqui, mas não estavam vivendo verdadeiramente a comunhão plena com Deus. Estava se olhando no espelho, como reflexo se via e se lembrava de Jesus e da palavra, mas depois se esquecia. Deu até uma rima. Vou resolver esse problema. Vou trazer uns espelhinhos pequenos para você. Andar com ele no bolso. Amém? Você quer firmar uma aliança com Deus essa noite? Você quer firmar uma aliança com Deus? Quem quer firmar uma aliança com Deus essa noite? Quem está aqui quer firmar uma aliança com Deus? Pode ficar de pé. Pode ficar de pé, igreja. Quem quer firmar uma aliança com Deus hoje? Glória a Deus. Está acabando, pode deixar. Tem alguém aqui essa noite que quer resolver essa parada? Eu quero, pastor. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu estava como aquela pessoa que eu olhei no espelho e não lembrava era mais de nada. Eu quero Jesus. Eu sei que nessas horas o diabo trabalha, o inferno trabalha. Se o diabo tentou deixar você ofendido com essa palavra, é porque Deus, o Espírito Santo falou com você. E é você mesmo que precisa se resolver. Amém? Deus é bom. Vamos cantar. Eu peço que você feche seus olhos, irmãos. Eu peço que você pense em tudo que foi falado essa noite. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim.